Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um sábado frio aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Hoje eu recebo aqui a Paloma Camargo, Fabrício Martinotti, duas pessoas sensacionais. Paloma é atleta, nutricionista, estudante de nutrição, personal trainer, empreendedora, tem um projeto sensacional que a gente vai falar sobre isso. Fabrício também é atleta, ele tem um canil, empreende na área de pet e hoje eu acredito que o episódio vai ser para inspirar e motivar vocês, beleza? Antes da gente começar, nesse episódio tem o apoio da AFT Advogados, um escritório especialista em direito previdenciário e direito trabalhista. E depois do episódio o link vai estar na descrição, beleza? Sejam bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tem um presente para cada um, esse aqui é um presente para vocês. Obrigado. Opa! Fiquem à vontade. Eu fiquei muito feliz quando o Fabrício aceitou o convite. E aí, de presente, ele me deu a Paloma. É só assim para conhecer ela pessoalmente. É verdade, Sério? Estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. A gente Caramba. conversa sempre, a gente conversou, mas pessoalmente É, primeira verdade. vez. Que legal. Tem mais um convidado para chegar, que é o Gil, está a caminho. E o Fabrício, sabe como eu conheci o Fabrício? Na Como? delegacia. Delegacia. E não foi por conta de hormônio. Ah, tá, eu já foi daquele dia lá. Foi outra situação. Você lembra o que era? Eu tava tentando lembrar o que tinha acontecido aquela vez. Foi na 66 que a gente... Não, 65. Foi na 65. Na 65. Mano, eu não lembro, velho. Tava com meu amigo e a esposa dele, né, eles estavam saindo da farmácia e os caras roubaram o carro deles lá com as crianças dentro. E aí acharam o carro, né? E o Fabrício tinha roubado a moto, sua moto tinha roubado. E aí acharam também, aí a gente se encontrou na delegacia, a gente foi na delegacia, ele conheceu ele lá. Caramba, que Foi, mundo mano. pequeno. Isso tem, acho que uns 2 anos já. É? Porque depois Foi? eu fui pra França, voltei. Aí na academia que a gente se viu agora na Opus. E aí eu encontrei na Opus, Aí vamos tem uns gravar. 15 dias, vamos Foi. gravar. Começamos a conversar, porque eu sabia, quando a gente se conheceu, você ia subir no palco, né? Acho que foi, tá me preparando, né? Tava se preparando. E aí eu encontrei ele na Opus, e aí subi, já aconteceu um monte de Acho que coisa. foi o primeiro campeonato ainda que eu tava me preparando, não foi? Sério? Acho que foi Não o primeiro, aquela época lá foi, pô. Aí depois eu fui subindo um monte. Então, e foi assim que eu conheci. Aí depois eu fiquei sabendo que teve outro caso aí, que a Polícia Federal foi fazer uma visita pra Foi, ele, né? foi tomar um Vamos café falar com ele. sobre isso? Vamos na televisão, tudo quanto é lugar. Ave Maria. E, que legal então que vocês estão se conhecendo também. Então vai ser bem sim. interessante hoje. Sim. Bacana. E pra gente começar a entrar nesse universo do esporte, né? Vamos começar com a Paloma aqui, Fabrício, né? E você vai me ajudando, Bora. porque eu não sou do universo do fisiculturismo, né? Tanto que eu não tirei a jaqueta, porque não dá pra competir com o Fabrício. Né? Meu corredor é mais fininho. Me fala da sua trajetória, Paloma. Como que foi, assim, a sua jornada, o seu começo? Porque a gente conversou ontem e ela tava me contando a história dela, eu falei, a gente tem que sentar pra tomar um café e escrever um livro. A história dela é foda, velho. Sim. E eu fiquei admirado mesmo, de verdade. Parabéns, cara. Obrigada. É importante ouvir isso, né? Das pessoas que não me conhecem, que eu tenho muitos seguidores que, inclusive, estão comigo desde o começo, a galera aí, com certeza, sim. Caramba, que legal. E é importante pra mim ouvir isso, porque me dá vontade de continuar, né? Lutar, é bom porque a gente vê que a gente consegue mais, né? E é o que eu quero demonstrar, inclusive, para o restante da galera, que é possível. Eu tinha sobrepeso. Eu vim de Arujá, onde lá eu trabalhava numa academia, que é essa aí onde eu tô agora. Aqui você já era personal, então. Aqui, nessa mesma época, eu já estava estudando educação física e eu era recepcionista da Focus, que é a academia lá de Arujá. E nessa época eu morava com os meus pais, tinha sobrepeso e tudo, cheguei a pesar 75 quilos. Uma menina de 1,52 de altura com 75 quilos, eu tinha sobrepeso. E o meu sonho, eu via no Instagram as meninas com aquele shape, aquele corpo, o corpo que eu tenho hoje. Eu olhava e, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu desejo. E eu olhava lá para o meu buchinho, via minha celulite na perna e ficava muito triste, né? E foi quando surgiu a oportunidade de entrar no fisiculturismo. O fisiculturismo realmente foi a chave que eu precisava para mudar tudo na minha vida. De verdade. Como que vocês encontram o fisiculturismo? Porque assim, né, até falei isso com o meu patrocinador que veio aqui em uns 2 episódios, que ele é dono de academia, né, lá perto de Guarulhos. As nossas competições, corrida, triatlon, Sim. né, a gente acha com muita facilidade para o cara começar. Fisiculturismo não. Como que você encontra o fisiculturismo? Como que você se encontrou? Como você conheceu o fisiculturismo? Então, eu sempre treinei, sempre gostei de musculação, né? Sempre fiz academia, mas não tinha intenção de subir em palco, nunca nem passou pela minha cabeça. Era vontade mesmo, era só treinar. Gostava de assistir o filme do Van Damme, do Rambo. Então achava da hora e queria ficar com um shape legal.
E aí, uma vez, vendendo cachorro, o cara me chamou, né? Ele é um atleta, ele era atleta, né? Da Dragon. O Paulo tá ligado, né? Ele tinha um projeto que era das quebradas pros palcos. Aí um dia ele foi na minha casa ver o cachorro, ele me viu e falou, pô, mano, por que você não sobe? Tem um físico legal e tal. Eu falei, cara, não tenho vontade, nem tenho, não sei nem como fazer isso, porque, tipo assim, eu não seguia dieta, nada. Eu tomava hormônio, treinava e comia. Pronto, era isso que eu fazia, que era o que os caras falavam. E aí foi, mano, comecei a entrar no meio, fui conhecendo todo mundo, aí conheci o Donari, conheci como é o nome dele? Ele até treina lá na Ironberg, lá, o Moisés Mutante. Fui conhecendo essa galera toda. Hoje, cara, conheço o Brasil inteiro, todo mundo. Que Todo legal. mundo virou amigo hoje, os atletas famosos, Né? todo mundo. Na verdade, um incentiva ao outro, foi porque né? assim, eu, tipo assim, cara, subi no palco com 40 anos, né, mano? É difícil você, tipo, foi de velho querer, né? Então, eu sei como que é, porque Complicado, quando eu fui mano. pro circuito mundial, representar o Brasil lá no mountain bike, eu comecei velho no esporte também. Então, Eu tenho 39. E pra gente é muito difícil. Sou jovem. É muito difícil. Então, mas o que me atraiu para o fisiculturismo foi uma agulhada que eu levei. Por quê? Eu levei, e isso me machucou muito a ponto de ser a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então me fala agora, eu fiquei curioso. Eu trabalhava na Smart Fit nessa época, dava aula na sala e era personal, né? Tinha sobrepeso, só que desde quando eu entrei na educação física, eu sempre trabalhei com a fisioterapia. Então, eu atendia cadeirantes, amputados, esse era o meu nicho, né? E quando eu entrei na Smart Fit, você meio que abre o leque lá. Você atende pessoas de corridas, atletas. E aí eu ficava fascinada com aqueles caras grandão, com as minas grandonas que chegavam lá na academia. E teve uma vez, eu sempre fui muito atenciosa, até hoje eu ainda uso isso com a galera da consultoria. Eu gosto muito dos detalhes que fazem a diferença. E tinha um rapaz fazendo cadeira extensora. E ele era naquela época que, não sei se você lembra, que o povo inventou de ficar fazendo cadeira extensora com os pés em adução, abdução. Sim. Uhum. E aí ele tava fazendo cadeira extensora com os pés junto, virado assim, sabe? Ponta com ponta aduzido. E tava me doendo na alma ver aquilo. E eu, professora, não tava conseguindo segurar. Só que eu não tava como professora de sala. Eu estava como personal. Tava atendendo como personal. Aí eu falei pra minha aluna, por favor, me dá um segundo, deixa eu corrigir isso, porque esse cara vai machucar muito esse joelho. Não tava aguentando ver. Aí cheguei nele e corrigi, né? Falei, olha, você tem que virar, arrumar o pé, senão você pode machucar, seu ligamento cruzado, que não sei o quê. Ele olhou assim pra mim, você já viu o shape que você tem? Cara, Quem você acha que é pra vir me corrigir? sério? Ele falou isso. Nos meus olhos. Ele falou, quando você tiver um shape, você vem me corrigir. Sério? E qual que foi a sua reação? Eu travei, parece que enfiou uma faca no meu coração, fogo, né? assim, porque eu já tinha esse sonho, eu já tinha esse desejo. Só que eu estava indo que nem formiguinha, porque eu sempre lutei por tudo sozinha, né? Foi na época onde eu morava sozinha, pagava aluguel sozinha, tudo E sozinha. o esporte caro, né, Paulo? Exatamente, Muito caro, o esporte é caro. É o mais caro que tem. É É o Exatamente. esporte mais caro que tem. E aí ele me deu essa facada. Eu, enfim, resumão, fui para casa, fui dormir pensando nisso e falei, quer saber? Eu vou usar isso a meu favor. Eu não vou criar isso como algo ruim. Eu vou olhar o lado do copo cheio desse ocorrido. E eu vou mostrar para esse cara que eu vou conseguir o meu melhor shape e ele vai me ver. Caraca, então você teve uma baita mentalidade, porque se fosse outra pessoa, Já era. já depressão, era. cara. Tinha Hoje em entrado dia depressão. ainda? Hoje ia chorar, ia falar. Hoje em dia, ia qualquer chorar. coisinha ele já tem. Eu trabalhei ia muito reclamar a na minha internet. mente. Sim. E hoje eu já encontrei com ele pessoalmente. E aí? Ele me pediu desculpa porque nesse período que eu competi e tudo, nós não nos víamos. E foi, sabe, tipo, corrida, assim, ele tava treinando, ele me viu, eu vi ele, aí a gente deu aquela, sabe, assim, ele veio, desculpa, eu tava em pré-contest também, ele era hormônios atleta. no talo, que não sei o quê, me desculpa. Eu falei pra ele, eu que tenho que te agradecer. Foi a melhor coisa que você fez na minha vida, foi ter me dado esse empurrão. Foi um ponto de virada. Exatamente. Né? Olhando por esse Cara. lado. Exatamente. Que foda, hein? E você, Fabrício, como que foi? Cara? Você estava na musculação e foi... Então, essa aventura. sempre gostei de Mas treinar. sempre foi forte? Eu sempre gostei. Assim, tipo assim, Não, forte eu mesmo, pesava, assim. mano, eu pesava 49 quilos. Era muito magro, muito magro. Aí eu comecei a treinar na Jet Center, na Vila Matilde. Tinha um instrutor lá que chamava Valtinho. O cara é bem conhecido também, né?
Cara, eu fiquei um ano treinando. Tipo assim, meu tio tinha uma floricultura, eu trabalhava com evento, trabalhava com meu tio, sempre trabalhei com meu tio. Então eu sempre gostei da musculação. Tipo, eu acordava cedo, eu ia pra academia, treinava, aí entrava no trabalho 8 horas da manhã, ficava até 6 horas, ia pra escola, estava até 11 horas da noite. Todo dia a minha rotina era essa. E não faltava da academia. Queria treinar, arrumava um jeito pra treinar. E por isso que eu não comecei no esporte também mais cedo, porque meu tio prendia muito ali, né? Devido à floricultura, aí, prende demais evento. E aí fiquei um ano na academia, acho que eu engordei 1 quilo. Na academia, 1 quilo. Um ano treinando. Eu tinha 48, fiquei com 49 nesse um ano. Aí esse cara me viu treinando, né? O Valtinho sempre me via lá na academia e falou: vem cá, Fabrício. O cara era gigante, forte, porque era fisiculturista também. Ele falou assim: cara, veja se tem maior disposição pra treinar. Pô, você não quer que eu te ajude? Vou dar uma força pra você, vou te fazer umas dietas, te preparar uns negócios. Você tem vontade? Eu falei: pô, eu quero ficar grande, lógico que eu tenho, né? Queria crescer. Aí ele falou assim pra mim: não esqueça disso, mano. Ele falou assim: ó, eu vou te montar uma dieta. Se você seguir certinho, você engorda 10 quilos no mês. Aí eu falei: ah, mano, o cara tá metendo louco. Eu preciso, tipo assim, mano, eu tô um ano aqui treinando. Eu preciso disso pra Não, mas ele falou isso, tipo, você vai engordar 10 quilos no mês. Aí eu fiquei, tipo assim, falei: ah, meu. Ele falou assim: ó, você tomaria, se tiver que tomar hormônio. Eu falei: mano, faça o que for preciso pra engordar, né? Mas, tipo assim, não acreditei, 10 quilos no mês, tô um ano pra ganhar 1 quilo, né? Beleza. O cara montou pra mim, fez tudo certinho, te juro. Ele falou assim: ó, não se pesa, vamos pesar hoje, daqui 30 dias você vai se pesar aqui, né? Na balança comigo. Eu falei: tá bom. Cara, 30 dias, mano, 10 quilos. Caraca, velho. Mas o que ele fez? Então, na época, não sei se você lembra do Emidrol, você já ouviu falar? Não. Emidrol era um... É hormônio? Ah, é. Eles falam que é pré-hormonal, que era um comprimido, né? Então, assim, ele passou isso pra mim, aí lembro que tinha Hemogenin, Dec Dura. Mas assim, teve os hormônios, mas o que mais fez eu aumentar o peso foi a comida, a quantidade de comida. Eu tava com, acho que 17 anos. Ah, mas é porque quando o corpo, ele nunca tomou nada, nunca recebeu nada, o primeiro estímulo que você dá, ele responde muito rápido. Porque eu acho que era falta de hormônio também, às vezes, né? Sim. Porque não engordava, velho. Eu comia bastante, mas não engordava. Não crescia. Aí, ele passou... Nossa, era muita comida. E à noite ainda, lembra? Não sei se você vai lembrar, tinha aqueles massa 3.000, 7. Eu tinha que tomar isso aí à noite com carboidrato puro, que era Hoje eu acho que é maltose? Eu acho que é uma coisa assim. Mudou de nome, né? Não tem mais carboidrato. Tomava isso, aí ele mandava jogar... Era beterraba, cenoura, banana, ovo, tudo junto a vitamina. Mano, eu tomava aquilo à noite, mano, eu molhava o lençol, a camiseta, molhava tudo. Cara, mas deu resultado. Eu engordei 20 quilos, ó, pra você ter uma ideia. Eu engordei 20 quilos, aí desses 20 quilos eu fui trabalhando com ele. Fiquei muito tempo com ele lá, acho que eu fiquei uns 5 anos. Eu cheguei com 136 quilos com ele. Minha cintura era isso aqui, ó. Caraca. É que na época não tinha celular, a gente quase nem tirava muita foto, nada, né? E eu nunca tive intenção de subir, mesmo assim não subia. Ele, vamos subir e tal. Eu falei: não, eu quero ficar... Eu só gostava de ter o shape da hora, porque eu gostava do físico bonito mesmo. Ir pra praia, andar de regata, andar sem camisa, sempre gostei. Não nada de palco. Aí de palco foi agora que foi querer subir, pô. O Palestrinho treinava lá, o Palestrinho nem era conhecido, treinava lá também. O Palestrinho, o Eli treinava também, a mulher do Eli, a Dani. Eu acho sensacional essa parada da evolução do corpo, e quando a gente vai competir, né? Vocês competiram. Depois você me fala até, que agora eu tô curioso, sobre qual foi a sua sensação. Depois eu falo que eu ia falar, porque agora essa curiosidade aqui é de atleta para atleta. Porque meu pai é alcoólatra, né? Sim. E eu fui campeão regional de mountain bike, ganhei várias provas, fui pro Mundial, meu pai nunca viu uma corrida minha. E você passou por uma adversidade que foi essa do que o garoto lá te falou, e você se sentiu mal e começou a treinar. O que você sentiu quando você subiu no palco lá e ganhou a medalha? Inexplicável. Não era eu ali sorrindo, sabe? É algo que você perde o chão, você não sente o chão, porque ali foi uma superação. Não tem outra explicação, não tem outra palavra. Que foda. Eu me superei, entendeu? Eu me superei. Eu não provei nada pra ninguém. Eu provei pra mim mesmo que eu sou capaz. É incrível, não tem. E o mais gostoso de tudo é que o fisiculturismo, ele nos ensina muitas coisas. Bastante. E naquele dia em específico, todas as pessoas que eu amava, assim, as pessoas mais importantes, estavam ali. Sério? Então, que legal. O meu foi ao contrário. O meu foi... O meu ninguém foi. Minha mãe sempre foi contra, meu pai, meus irmãos sempre. Eu sempre tive essa força. Que legal, meu, parabéns. Da minha família. Os meus amigos, sim. Tipo, tem um amigo meu que, o Michael, né? Que é que tava comigo lá no dia ele foi em todas as corridas minhas, até hoje, todas. Só não foi no Mundial, porque foi na Colômbia. Então, isso faz diferença. Mas meu pai nunca foi. E você quer que seu pai e sua mãe vá, né? Porque, tipo assim... Não sou pai ainda, mas eu imagino que eles querem o melhor pra gente. Você é pai, né? Então você pode falar, claro. Né? Seu filho tá no hospital, tá internado ainda.
né, por conta dessas precariedades da lei brasileira. E aí eu fico pensando, pô, seria foda se meu pai estivesse aqui um dia. Tipo, foi pro Mundial representar o país, né? Não foi uma corrida, tipo, aleatória. E eu perdi lá, chorei pra caralho, tipo... E é algo que eu voltei da competição, que isso me dói ainda, porque circuito mundial não é igual a corrida de rua ou na bike, que todo mundo ganha medalha. Sim. É ouro, prata ou bronze. Sim. Eu encerrei 14º lá, acabou a prova, eu ainda fui direto pro box da Cruz Vermelha lá pra fazer curativo na perna, que eu caí com a bike lá, perdi câmbio, tipo... Caramba. Então, essa sensação de ganhar é foda, Sim. porque aí você lembra de tudo que você passou. Exatamente. Esse que é Mas foda, ainda eu né? vou te falar que lógico, não, no seu também, você vai pedalar, não é fácil fazer um monte de coisa, mas pra gente Não, imagino. que é atleta, mano, você fazer uma preparação, você é louco. Aí eu te falo, o cara que... Então, é isso, é o psicológico. O cara que faz uma preparação, uma mulher que faz uma preparação, passa por qualquer coisa na vida, velho. Qualquer coisa na vida passa. De tranquilo, passa, não passa? Eu quero te fazer uma pergunta antes de você fazer. Eu já ia fazer um convite pra ela apresentar alguns comigo, igual eu fiz pro Fabrício, ela já tá testando agora, né? Como que foi a sua preparação para esse campeonato, desse dia aqui? Do Mundial lá na Colômbia? Eu tinha acabado de ser campeão regional aqui, né? Tava vindo de um ano duro de competições na bike, né? E era bike, né? MTB. Né? Na MTB tem várias modalidades, né? Tem o downhill, que é aquele que só desce. Tem o cross country, né? E tem o cross country olímpico, que era a modalidade que eu tava. Porque o cross country olímpico é em circuito, né? Você fica girando no circuito. E eu tinha acabado de ser campeão aqui, e lá, na época, eu tava com parceria com a Decathlon, né? Decathlon mandou bike pra mim lá, bike top. Aí teve um erro nas questões das bikes, mas foi um ano de preparação, contando a temporada, e depois mais 3 meses de muito treino técnico e muito treino de resistência, né? Porque a bike tem que ter muita resistência. E o treino técnico, por quê? Porque é no cross country olímpico, é um circuito, então tem trechos que você tem que pular pedra, a gente chama de rock garden, você passa entre as pedras pedalando, você tem que subir entre galho, tipo, e as árvores são muito curtas, né? E é short, né? Então é uma prova explosiva também. E aí quando a gente chegou na Colômbia uma semana antes do Mundial, né? Eu lembro que eu começava a treinar na rua lá, tipo, eu pedalava, acabava o ar, velho. Eu falei, fudeu, não vai dar. E, tipo assim, o Brasil, a equipe do Brasil era só eu, não tinha toda a estrutura que a equipe dos Estados Unidos tinha, por exemplo. A equipe dos caras parecia a equipe de Fórmula 1. A gente tava no mesmo lugar, assim, nível absurdo. Aí eu lembro que a corrida foi em Zipaquirá, que é mais alta ainda que Bogotá. A gente foi pra Zipaquirá fazer as qualificatórias no sábado, né? Eu larguei na frente, tanto você vê as primeiras fotos, o meu tempo foi o melhor. Só que eu corri com uma bike que tava configuração Shimano, assim, ó. A bike, quando você tá pedalando aqui, tem as configurações, você muda a marcha aqui. Eles mandaram uma bike pra mim no sábado, que tá a configuração da SRAM, toda do lado direito. Então, pra mudar a marcha do lado direito. No domingo, quando foi a corrida, aí a Decathlon mandou a bike de carbono, veio a configuração Shimano do lado esquerdo. Na largada eu já me enrolei. Porque fiquei o dia inteiro treinando com a bike aqui, então quando eu fui pedalar aqui, me enrosquei. E aí depois, quando eu rendi ainda os primeiros minutos de prova, mas do meio pro final, fui disputar a posição com um atleta da Europa lá, caí, aí foi quando eu me machuquei, aí tipo, o psicológico foi empurrado, eu tava sozinho, tipo, maior expectativa aqui, todo mundo perguntando, tipo, eu falei, fudeu, já era. E aí eu perdi, tipo, essa foi a sensação, assim. Então a preparação foi assim, 1 ano de preparação que eu fui campeão aqui, e depois mais esses meses até lá. Mas lá foi diferente, tipo, o emocional conta, assim, eu tenho um emocional muito forte, mas lá na hora pegou. Quando eu caí, pegou. De alimentação lá, você se preparou antes? Tem algum específico? Não, eu tinha acompanhamento com a nutricionista, né, da Zona Leste de São Paulo, a Val, e ela fez toda a preparação, né, muito carbo, e na época eu tava usando pra treinar, pra pedalar, uma maltodextrina, que ficava na garrafinha, na garrafinha da bike, uma de água, uma de malta. É carbo também, né? Carbo. E na prova mesmo a gente se alimenta, né, que vai o carb up lá, tipo, e assim, é jogo rápido na prova de short, né, que você tem que colocar na boca, engolir e pedalar, Mas não era meu forte também. O meu forte é o cross, né? Que é, tipo, sair daqui e ir até lá, até outra cidade. Tipo, não o Olímpico. O Olímpico é foda. Mas o entrevistar são vocês. Você me enganou, Mas foi foda, assim. Eu tenho essa dor no coração ainda. Toda vez que eu olho pro meu quadro de medalhas, eu lembro que não tem a medalha lá. Por que não, né, ainda? Tem chão ainda. Vamos ver, né? Tem que tentar, mano. Não tem jeito. Não pode desistir. Mas é que, ainda assim, é um esporte caro também. Diferente de vocês. Quanto vocês gastam pra competir? Quanto que é? Pra competir? Pra competir. Agora, ó, você tem uma ideia. Só pra manter o físico hoje que eu tenho, que é um físico de merda, tá? Pra gente falar assim, não é verdade? Sim, a gente sim.
Físico de merda, eu vou tirar Não, a minha cara. Não, eu te falo, Agora eu te falo, Nós temos outras comparações. eu falo assim, tipo a comparação Tô brincando, porque assim, fica muito retido, tudo. É, Se eu não tiver patrocínio, nem de hormônio, nem de suplemento, nem de manipulados, nada, 20 pau por mês. caraca, Só pra velho. você ter uma ideia, 20 pau por mês. Ó, na merda. fase em que eu estou agora, só de comida semanal, minha compra semanal, falando carne, arroz, o básico, assim, 500, eu sozinha, Sozinha? semanal. Você tá Caraca. falando só comida, né? Só Só comida. comida. Semanal, minha compra, o mínimo é 500. Você tá com o que de proteína? 100 gramas por refeição? 120 por 120 refeição. de carbo? De carbo eu tô com 100, 120 também. Por Eu refeição, gasto né? tipo o dobro de você. Só que aí tem as frutas, as coisas É, que também sim. estão caras, né? Mas Também. em pré-contest, a mulher gasta mais que o homem. É, sim. Porque Por a quê? mulher, ela... Em hormônios, na verdade, falando de parte hormonal, o homem gasta Bem mais do mais, que a né? mulher, porque ele tem que usar doses maiores. Enfim, mas a mulher, ela gasta com cabeleireiro, ela gasta com biquíni. Só o meu biquíni foi R$900. É muito caro. Cacete. Com biquíni, gasta com tinta. Ó, de tinta eu tive que Salto. mandar 2 jatos da Protan, né? No dia, R$300 o jato. Aí também gasta com essa parte. O homem também, mas... Mas você gasta, mas você chega a gastar, se você não tiver patrocínio de nada, você chega a gastar uns 10 pau por mês só pra manter seu filho, também gasta, não gasta? Ó, é que eu tive na época patrocínio, né? você teve. De hormônio, sim. Mas eu gastava por mês em pré-contest ali, contando com coach também, né? Que você paga o coach e tudo. Eu gastava também. isso por mês. É, Uns sério? 9, 10 Coach, mil, Mano, você gasta muito. Mas assim, você, por exemplo, vocês estão no esporte há muito tempo, né? Massagem. E pra competir nisso aí não é fácil. Agora me surgiram algumas dúvidas aqui. Você, personal, você Sim. tá há anos treinando. Vocês ainda precisam de um treinador lá? Tem que ter. Sim, com certeza. Tem que ter. Agora. O Ramon, fiquei que é curioso. top, o Brandão, tem que ter um Sim. personal, tem que ter um cara. Sério? Eu estou nessa fase agora, Tem que- inclusive. Que foda, velho. Porque assim, Você não consegue se ver, pô. Exatamente. E outra coisa, Consegue. eu Legal. odeio mesa flexora. Eu falo isso para todas as minhas alunas. Todo mundo sabe que eu odeio mesa flexora. Mas eu tenho que fazer mesa flexora. Aí você tá num dia que a cabeça não tá boa, você tem que fazer a mesa flexora naquele dia, só que a cabeça não tá boa, você pula, vou Pula. embora, que não sei o quê. Agora, se você tem um coach ali, não. Você vai Por que fazer. que você não fez? Vamos fazer. Entendeu? Isso faz Que toda a foda, diferença. velho. Mas eu vou te Sabia. falar do coach porque é o Eu seguinte. achei sensacional isso. Porque às vezes você não vai. Você tá fazendo a sua dieta ali, o cara te passou tudo que você vai ter que comer, você começa a fazer. Você tá ali, ele vai falar, manda foto pra mim do físico. Você furou a dieta ali, o cara vai lá e fala, você furou a dieta. O cara sabe Só tudo. de olhar? Só de olhar. Com certeza. Só de olhar, só de olhar. Por isso que é Sabe. importante as atualizações. Se Tem que você não mandar atualiza direto. seu coach, ele precisa ver se você tá tendo estado. A gente consegue ver isso através da foto. Ah, mas eu só comi uma refeição. Uma a gente tá vendo na foto, dá pra ver Dá pra ver. retenção, dá pra Que ver tudo, é foda. muito diferente. Tá ouvindo, né, Daiane? Ó. Não vale pular a dieta. Ô, Paulo, mano, meu primeiro campeonato, tipo assim, ó, quem tava me preparando era o Bad Boy. Sim. Você sabe quem é o Bad Aham. Boy, né? Pra mim é o melhor treinador que existe no Brasil, na minha opinião. É ele. Ele é o cara mais top que eu conheço. Aí ele tava me preparando, só que aí o campeonato era dele, que eu ia subir. Aí o Thiago Selle, você conhece o Thiago Selle também, né? O Thiago Selle veio pra São Paulo e, nem tanto que ele teve na perna ele teve ele quase perdeu a perna, Sim. ele fez uma aplicação de estano lá, quase perdeu a perna, né? Que era um campeonato que estavam fazendo pra ele no Nordeste também. Aí ele veio pra Mansão Maromba, ficou aí, e aí, tipo, ele falou, cara, ele mandou mensagem pra mim, Fabrício, aqui não dá pra atleta nenhum se preparar, se eu ficar aqui eu não vou conseguir subir, que é muita zoeira, o pessoal come de Sim, tudo. sim. Ele falou, tem como eu ficar na sua casa e me preparar com você, que a gente ia subir no mesmo campeonato junto. Aí ele veio, ele ficou 2 meses Que comigo. isso também faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí ele ficou 2 meses comigo Sim, em o casa. ambiente faz diferença. Ah, não, simplesmente. Aí ele ficou comigo em casa, né? 2 meses. Aí o Bad Boy falou pra ele, ô Thiago, faz um favor pra mim, como eu tô enrolado no campeonato, dá uma força pro Fabrício pra mim, né? Aham. Ajuda ele aí, porque não vai ter como eu ficar ajudando ele, né? Não tô perto, tô longe. Aí o Thiago ficou comigo e a gente ficou junto. Ele ficou na minha casa e tal. Meu, juro pra você, foi meu primeiro campeonato. Eu tava com 200 de carbo, aí abaixou pra 150. A proteína manteve 200 todas as refeições. Aí abaixou pra 100, o físico não respondia. Baixou pra 50, começou a responder. Aí eu falei, caramba, a barriga retida, não vinha abdômen, risco na perna, corte nenhum. Aí ele falou, Fabrício, você vai ter que zerar o carbo, cara. A gente vai ter que fazer, você vai ter que tirar o ovo também, você vai comer só frango. Você vai ficar aí pelo menos 1 mês só frango e salada. Café da manhã comendo frango, você imagina, 220 gramas de frango e salada. Aí eu fiquei. Foi seguindo, o corpo foi respondendo. Aí foi melhorando. Mano, eu tava surtando, velho. 2 ml de trembo por dia. Ave Maria. Você imagina. E zero carboidrato. Masterão, dia sim, dia não. Nossa. Propionato, dia sim, dia não. Aí, beleza. Foi indo. Eu ia subir no domingo. Quando chegou na quinta-feira,
eu olhei o físico, nenhum corte na perna, eu desanimei, mano. Você tava com quanto de água? Aí eu tava já desidratando, eu tava na quinta, eu tava com, acho que com 6 litros ainda de água. Na quinta, 6, 4, 2, tava com 6. Aí eu falei, Thiago, não vai dar não. Mano, já comecei a chorar. Falei, vai tomar banho, mano. Eu tô sofrendo que nem um filho da puta, vai fazer uma merda e nada. Ele falou, calma, mano, relaxa, o shape vai vir, mano. Eu falei, vai vir como? É só se fizer mágica. E tipo assim, falei, cara, não vai vir. Aí já fiquei desanimado. Ele falou, calma, relaxa. Isso foi na quinta. Aí tava seguindo ali, né? Cara, não queria ver ninguém, mano. Não trocava ideia com ninguém. Nossa, tava num estado, velho, que você não imagina. Que foda. É foda, mano. Aí quando chegou na sexta-feira, eu levantei, né? Tava com a boca seca, fui tomar água. Aí na sexta era 4 litros de água. Aí e eu tava com 0 sal. Já tinha zerado o sal na segunda. Não tava comendo nada de sal. Aí ele foi, tava de shorts, né? Tava sem camisa. Ele falou, vamos lá fora. Lá e fui lá fora. Ele levanta suas pernas aí, a bermuda. Eu levantei, malandro, a perna inteira arriscada, tudo fibrada. Eu falei, caramba, ele falou, tá vendo, mano? Calma, o bagulho vai vir, tem paciência. Aí me empolguei. Aí foi, mano. Aí foi. Por isso a importância do coach. Caramba. Se eu não tivesse um cara do meu lado, eu já tinha pedido uma pizza esfria, já tinha gastado tudo. Foda, já tá chegando, já essa merda não vai dar mesmo? Não é muito diferente do nosso esporte. Mas assim, eu vou te falar, a minha sorte foi que ele também tava lá. Porque se tivesse com o Bad, eu acho que eu de longe, não tava vendo, eu acho que eu já tinha desanimado já. Sim. Porque eu tava louco pra comer. Sim. Mano, surtando. E nessa fase é muito, muito, muito importante ter a pessoa ali com você. Tem que ter. Porque, que nem ele falou, o atleta, ele fica pronto no dia. Não existe isso, ficar pronto uma semana antes. No bodybuilder, o atleta, no fisiculturismo, ele fica pronto no dia, pro palco. Mesmo da gente, é totalmente diferente, entendeu? E o meu corpo é perto de subir, mano, que começa a responder, assim, vir bem os cortes no abdômen, pra ele ficar fino. Demora demais. Caramba. Demais. Né, vocês falando aí da Trembo, da DECA, a gente sabe que o Fabrício recebeu uma visita inusitada lá da Polícia Federal, tomar um café com ele. O que é permitido e o que não é permitido aqui? Porque tem essa polêmica que a galera fala aí, né? Não, permitido no Brasil o hormônio, tipo assim, se pagar imposto, você compra na farmácia, né? Sim. O cara não pagou imposto, já a gente sabe, né? Receita médica você consegue algumas coisas. A receita, você consegue. Só que assim, consegue se for comprar coisas que tipo assim, um hormônio que é legalizado, que eu sou patrocinado pela King Pharma. King Pharma, Landerlan e Bratifa, no Paraguai, eles são farmácia, são legalizados. Então os caras podem vender lá, né? Agora, tem muitas empresas underground, porque quando a polícia foi na minha casa, eu era patrocinado pela Delta, que era underground. Então você não pode ficar divulgando underground, né? Tipo, então os caras achavam que eu vendia, porque eu divulgava muito. Tipo, eu visto a camisa. Quando eu trampo pra alguma empresa, eu visto a camisa. Eu era ali, mano, direto, O2, eu tomava conta de atleta pros caras. E aí... E nem tanto que assim, ó, quando os caras estavam investigando esse caso, quando os caras começaram a investigar, eu nem tava na Delta ainda. Porque os caras fizeram uma apreensão em Curitiba de uma pasta de testosterona. Pasta de testosterona, os caras usam ela pra fazer o hormônio. Nem tanto que a imprensa nem sabe, porque os caras divulgam lá e falam que falsificava o hormônio. Os caras tão burros que nem os caras sabem. Os caras tão burros que eles não sabem o que eles falam. Então essa pasta de testosterona, os caras, eles dissolvem ela, através dessa pasta eles fazem trembolona, primobolan, masteron, os caras vão fazendo os hormônios, vai fazendo hormônio com ela. E os caras não sabem. Aí os caras achavam que os caras falsificavam, né? Que é laboratório clandestino. E aí eles começaram a investigar. E aí os caras chegaram em mim, porque os caras, porque nem tanto que os caras viram o Delta quando prenderam, né, tipo, foram pegar o endereço de onde ia essa pasta. Nem tanto que eles foram até lá e pegaram o pessoal que tava lá, né. E aí foi na minha casa, foi na casa de vários atletas. Eles foram em Minas, foram em Recife, mano, pegaram todo mundo. E aí acharam que eu vendi hormônio. Falei, eu tô ferrado, né, mano, porque eu tenho arma em casa. Falei, cara, eu tô lascado, Imagina o coração. Mano, eu vou falar pra você, olha, eu vou te falar, mano, eu nunca passei um medo na minha vida tão grande igual esse. Eu tava com uns 30 hormônios, porque os caras me davam a quantidade que eu quisesse. Não tinha tempo ruim com os caras falavam pra mim, ó, que você precisar, eu te mando. Então tinha uns 30. Aí que dentro das coisas chegaram, se tem hormônio em casa, se você tem arma e tal, eu tenho, fui na mesa, coloquei tudo, fui bem sincero, tá aí, ó, que eu tenho isso aí. Os caras, pra que você usa isso? Eles começam a perguntar, e os caras sabem, né, mano? Porque até os policiais, mano, os caras ficam até com raiva de fazer apreensão disso, cara. Os caras ficam até com raiva. Os caras falam depois pra gente. Falam, porra, mano. Sabe, a gente usa também. Isso aí é uma babaquice do caramba no Brasil. Mas sabe que eles provavelmente vão ver isso daqui e vão te visitar já. Vou cair do cavalo agora, não deixo mais nada lá. Tô com uma dura por semana só. Vai chegar lá, já tá acabando. Você vai levar mesmo, com certeza? Mas, mano, é fogo, velho. Mano, deixa... É dúvida minha mesmo, tá? Sim. Lá fora é permitido isso, né? Nas competições lá dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é pior que o Brasil. Sério? Pior que o Brasil. O que é permitido, outros países, então, sim. E não é permitido? Nos Estados Unidos o hormônio também não falar. Não falar. Então, ficar escondendo, mentindo, né, mano? E tipo assim, ó, eu acho assim, ó.
Quanto menos informação você tiver, ainda mais pra galera que tá começando, mais essas pessoas se ferram. Porque o pessoal não sabe. Hoje ainda, o esporte, o pessoal que tá aí, hoje tem, que nem a gente fala, Sim, né? abertamente, Os atletas né? falam abertamente. Sim. Então, hoje ajuda muita gente. Sim. E tipo assim, cara, o que é um hormônio? O hormônio é o que o nosso corpo produz, pô, uma testosterona. O nosso corpo produz, tudo bem, o atleta ele toma em excesso, né? Tem cara que abusa. Vai fazer mal? Cara, não sei, eu nunca passei mal por causa de hormônio. Eu nunca passei, eu já tomei hormônio, se você falar, mas é muito, cara. Você não tem noção do tanto de hormônio que eu já tomei. E tudo que você pode imaginar, eu nunca passei mal por causa de hormônio. Nunca passei mal. Então, mas no mundo das competições existe também a categoria natural. Eu tinha essa dúvida. Sim, Interessante existe a isso. categoria natural. E eles fazem testes, exames, para ver se realmente o atleta é natural. Caramba. Aí quem quer competir no fisiculturismo natural é só ir para esse lado. Mas, assim, Só que não segue a mesma linha que a É, gente, né? isso. Tipo, o natural ele não pode desidratar, né? Se ele desidratar, ele sobe só a caveira, né? Então, aí na preparação vai do coach, né? Mas lá em cima, sim, existe mas o natural não é tão difícil igual vocês, assim. É porque assim, ó, porque eu quando não- você compete com atletas naturais, você tem que estar no nível de natural. Natural. Não adianta, não tem como colocar um hormonizado lá. Vai Não tem ser como, é não tem. outro. Porque o outro hormônio ele shape, segura a massa muscular. Sim. Quando Entendi. você vai desidratar, o hormônio ele te segura. Por isso que você Água, fica. essas né? coisas é muito diferente. É diferente, é totalmente muito diferente. Eu acho que eles nem diferente. desidratam, eu acho que nem chega a fazer isso. Faz, Porque mas perde muito, né? mas é que assim, o natural ele começa a preparação, o pré-contest deles é muito antes que o nosso, por exemplo. Porque a gente que faz os hormônios e tudo, às vezes a gente dá uma forcinha aqui, ali, não tá dando certo, sobe isso, desce isso. É. O natural é comida, água, não tem outro caminho, né? Se for usar diurético, é coisa mínima, coisa que você compra em farmácia sem receita, sabe? Caramba, que difícil. Diurético, mano. Nossa, Espirolactona. Mano, eu me fodi por causa de diurético. Por quê? Fui parar no hospital, mano. por causa de Você diurético. falou, quase Fiquei morreu. internado, mano. Fiquei na UTI. Não, eu quase morri, não. Eu, tipo, Quando eu eu na fiquei de UTI, boa. pra mim é quase morte, velho. Mas, É, porra, Tá Não, na mas UTI. você me assustou É. também. Mano, mas o que Não tem aconteceu? Tipo assim, ó, o que eu fiz? Eu ia fazer uma gravação pra King, na O2. Eu tava com 110 quilos, retido. Eu falei, mano, dá uma enxugada pelo menos. Vou tomar um diurético e fazer uma... Comecei a tomar clenbuterol, comecei a fazer o cardio aí uns 15 dias antes, perdi os 10 quilos. Cara, eu tomei, juro pra você, Paloma, eu tomei um diurético na segunda, um na quarta e um na sexta, de 50. Mano, tipo assim, é fraco. Você sabe Sim, que, né, não é, sim. pô... Pra você sim. Pra mim é fraco. Aí, tipo assim, tomei isso aí, beleza. Eu sei que faz mal. A gente que é atleta sabe que o diurético... O que mata um bodybuilder é diurético. É o que mata o bodybuilder. Sério? Por quê? Mata. Porque ele tira água, vai tirando água, tira água do coração, dá uma câmera no coração, você morre, você infarta. Então ele tira, né? De você- todas as células, ele não tem. Tira. E aí o que aconteceu? Eu peguei, cara, e tomei um diurético na segunda, na quarta e na sexta. Aí beleza. Fui pra gravação no sábado, no 2, foi de boa, gravei tudo. No domingo comi normal, fiquei de boa também, comi tranquilo. Quando chegou na segunda, meu moleque, minha menina tava indo pra escola cedo, né? Acordei com ânsia de vômito. Fui correndo pro banheiro e vomitei. Falei, caramba, estranho, né? Acho que eu comi pra caramba no domingo, tô passando mal. Mano, comecei a vomitar sem parar, velho. Mas sem parar, te juro. Eu nunca senti nada, nenhuma dor de cabeça. Nunca E tive era dor água de que nada. tava sendo. Água. E uma água amarela. Aham. Depois começou a ser uma água azul, mano. Por isso que eu comecei a ficar preocupado. Uma água azul. Falei, nossa, eu não tinha comido nada, assim, corante, nada. Já fiquei em choque. Peguei, liguei pra Luciana, falei, Luciana, tô passando mal, tal, né? Me leva pro hospital. A gente tem um convênio, ela me levou. Aí cheguei no hospital, eles me colocaram no soro lá, passou medicamento. Aí já fiquei de boa, parei de vomitar. Mas, tipo, no hospital eu já tava passando muito mal. Eu tava vomitando sem parar, eu tava branco. Já quase sensação de desmaio. Eu nunca desmaiei, mas tava tendo uma sensação meio estranha. Eu falei, caramba. Aí, beleza, fizeram exame de sangue e tudo. Falou, cara, eu vou ter que te internar, você vai pra UTI, mano. Você tá com começo de infarto. Puta merda. Falou assim pra mim, foi Isso infarto, não é os cara, quase morte? Eu falei, caramba. Aí o médico falou assim pra mim, ó, e outra coisa, aí o que você usa? Eu comecei a falar tudo que eu usava, os hormônios, quanto tempo, falei tudo. Ele falou, ó, a gente vai ter que fazer sangria, foi desse jeito pra mim. E talvez a gente vai ter que fazer hemodiálise. Putz. Mas deixa eu te explicar. Antes disso, não, deixa eu te contar Você o falou não, que quase não morreu. Você é louco, você é Não. muito louco, Fabrício. Peraí, a gente falou assim, não, calma, eu vou contar Você segue ele faz tempo, né? Não, mas deixa eu te falar outra coisa. Outra coisa que aconteceu. Porque aqui nós pode falar tudo, Pode né? ficar à Não tem vontade. como, então beleza. Por que eu me ferrei? Vou te falar o porquê. Cara, Você eu, fala tipo no assim, microfone pra pegar. eu nunca tive secreção no pênis. Aham. Nunca tive. Nada. E comecei a ter. Num dia. Fui na farmácia, falei pro cara lá, cara,
Mano, se eu mulher ver isso aqui, eu tô lascado, né, velho? Tipo, mano, eu não fiz nada. E eu tô com assim, falando, não, pode ser que a sua imunidade baixou e você tem alguma coisa e manifestou. Toma essa cefalexina desse jeito, toma essa cefalexina por 15 dias, esses 2 remédios. Beleza, tomei os 2 remédios, tomei a cefalexina por 15 dias. Mas assim, tipo, no segundo dia já parou essa secreção, mas era muita secreção. Aí parou. Beleza, fiquei de boa, tal, aí acabou. Isso antes de tomar os diuréticos, antes. Aí, beleza, tomei, aí parou. Tá bom. Aí 2 dias que eu tomei o remédio, essa secreção parou. Quando eu terminei de tomar os medicamentos, voltou de novo. Falei, caramba, eu fui lá na farmácia. Falei, irmão, o negócio tá de novo. O cara falou, então vamos trocar. Toma essa cefalexina com isso aqui, é uma bem forte, de 800 miligramas lá, 850 miligramas. E mais 2 remédios. Não, se liga, mais 2 remédios. Segundo dia, parou a secreção. Beleza, quando acabou os remédios, aí eu já tava tava tomando os diuréticos junto. Quando acabou os remédios, voltou de novo. Falei, caraca, mano, que merda é essa, né, mano? Aí já comecei a ficar assustado. Aí, beleza, quando eu fui no hospital, que ele me internou, aí eu falei pro médico, falei, então, aconteceu isso, eu tomei bastante... Aí o que acontece? Ele falou assim, ó, você vai ter que fazer hemodiálise, porque deu uma infecção no seu rim. Aí foi onde que eu fiquei... Você é louco, mental, vai lá no chão, né? Vai no chão. Aí o que aconteceu dessa secreção? Ela não era de relação sexual, de nada. Eu tava achando que era e não era. Era o quê? Meu rim tava infeccionado. Essa pus era uma pus, tava saindo do rim, mano. Puta merda. Entendeu? Tava saindo do rim. E aí, o que aconteceu? E nem tinha passado isso pela sua cabeça. Não, nem passou pela minha cabeça. Nem passou. Aí o médico pegou, me internou, aí depois, beleza, fez todos os exames, tudo. Ele falou assim, ó, eu fiz exame demais, você não tem noção do exame que eu fiz. Ele falou assim, ó, seu coração é excelente, cara, você nunca vai morrer de infarto. Você levanta a mão pro céu. Nem suas veias da cabeça, tudo perfeito. Você não tem nada entupido, também toma clenbuterol, toma vasodilatador, né? Então isso ajuda muito. E aí... Passou os remédios, o rim ficou de boa, fígado de boa, mas aí tive que fazer ultrassom, fiz um monte de coisa. Mano, não tenho nada, nenhuma lesão mais, não tenho nada. Mas você vê, tava com uma infecção no rim, não sei se foi por conta... É que o diurético eu tomei depois, não dá pra saber o que foi. Não sei se... Você acha que não foi nem alguma droga, talvez? Que... Eu não tava usando hormônio nenhum, eu tava com uma dura por semana. Não, então não foi. Não foi, então, é isso que eu achei estranho. Caramba. Aí eu falei, caramba, quando você para de usar hormônio, começa a ficar doente, pô. Eu usava hormônio pra caramba, eu nunca fiquei nada, nunca senti nada. E aí foi, cara, comecei a fazer um monte de exame, fiz o último agora também, meu. Tá, falou, de boa. E aí, nem tanto que o médico, eu falei pro médico, falei, cara, eu acho que foi os hormônios, né? Assustado demais, tava, né, mano? Você fica com medo, cara. Você viu na UTI os caras morrendo do seu lado, falei, morrer, mano. Não, quase não morreu. Você vê, mas aí, não precisei fazer hemodiálise, não precisei fazer sangria. Você vê que não tinha nada no rim mesmo, no fígado. Tipo, eles deram o medicamento e já cortou na hora. A infecção na hora, né? Ela falou, os médicos falaram, essa infecção já era, não tem nada. Mas assim, não sei se foi por causa dos hormônios. Muitos anos tomando, pode ser. Também não vou falar que não, porque eu já fiz bastante loucura com hormônio. Tava usando muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tipo assim, todo dia. Quem não, né? Então... Quantas competições vocês conseguem fazer num ano, assim? Seguido dá pra fazer 3, né? 3, você que tá no shape, você faz o ano todo, pô. Ela faz o ano todo, ela tá pronta, né? Mas é assim... Ela consegue deixar o físico dela Se você tem tempo e dá pra fazer isso, dá pra mandar umas 3 seguidas, depois faz um offzinho, manda mais umas 2, 3, offzinho, né? Quanto mais você compete, mais o seu nível sobe, isso é fato. Mais seu físico por conta de maturidade muscular. Caramba, que legal. Que é importante as pessoas saberem disso também, né? Então, fala sobre isso, assim, agora a gente falando da questão da musculatura mesmo. Você tem bastante alunas, né? E o Fabrício treina com a galera boa. Pra quem tá começando e quer começar a ganhar peso, sem a questão do hormônio, como que essa pessoa começa, do zero? Primeiro de tudo, comendo certo. Que não imagino que é o mais difícil para a comida é 80% do seu resultado. E claro, você tem que aprender a treinar e comer para o mesmo objetivo. Eu já peguei muitas pessoas com dieta com déficit calórico e treino para hipertrofia. Já peguei muito isso. Na verdade, até hoje eu pego muito isso. Você já deve ter visto. Sim, bastante, Ou vice-versa, né? E o pessoal não entende isso, né? Não entende, porque você precisa entender que você tem que ter caloria suficiente no seu corpo para ganhar massa muscular. Se você começa um treino para hipertrofia com déficit calórico, da onde o seu corpo vai tirar a energia para se recompor e aumentar a sua fibra ali na hora da recuperação? Entendeu? Ele precisa de calorias. Então a gente fala, você quer crescer natural? Come e treina e descansa. Porque hoje em dia a galera também esquece que o descanso faz parte do resultado, principalmente para hipertrofia. O descanso faz muito, sim, parte do resultado, que o povo sai no final de semana,
não dorme direito. Ah, eu durmo 5 horas por dia na semana. Esquece, não vai crescer. Não cresce. É Eu no tenho- sono é. onde os hormônios trabalham. Eu tenho essa verdade. dificuldade do descanso, mas assim, minha vida noturna é zero, eu detesto, né? Mas assim, eu treino todo dia, não consigo dar off. Tipo, se eu Você não não vou. consegue? Então, mas assim, Ah, se eu não não é treinar, eu fico errado, louco. mas não é errado você É. treinar todo dia. Não é É. errado você treinar todo dia. Só que você tem que aprender a dosar volume versus intensidade de treino. É aquela mesma coisa, o povo pergunta assim: "Ah, posso treinar glúteo todo dia?" As meninas me perguntam. Pode. Por que não? Se você estiver controlando o volume e a intensidade, às vezes é um ponto fraco que você precisa martelar ali todo dia e vai dar bom. Entendeu? Ah, Eu não sabia disso, quadríceps. que legal. Não tem problema você treinar todo dia se o seu volume e a sua intensidade de treino estiver controlado, sem problema nenhum. Porque o que a gente ouve muito, né, no mundo da corrida, e o meu esporte são as ultras e a bike, Sim, do overtraining. sim. Isso existe mesmo, ou é mito? Porque assim, eu treino todo dia e consigo correr uma prova longa, mas o pessoal fala, você vai dar overtraining. O que Não, que é? o overtraining é quando você tá no ápice, no ápice, no ápice e fisiologicamente você não tá aguentando e você força a treinar. Aí acontece o overtraining, entendeu? Agora, nós que treinamos, na musculação eu acho que é só quando você tá em período de pré-contest mesmo que você chega a querer dar overtraining. Mas no seu caso, por exemplo, se fisiologicamente você tá com disposição, tá se alimentando bem, você não vai chegar ao overtraining, entendeu? Entendi. É fisiológico. Sabe quando overtraining, para você ter uma noção do que é sentindo na Sim. pele, assim? Sabe quando você pega uma gripe muito pesada, que você tá na cama e você fala assim, meu, não tô conseguindo levantar da cama, sendo que você não tá doente? Isso é um overtraining, você precisa descansar. É o seu corpo pede, corpo, né, mano? O corpo fisiologicamente, falando que ele precisa de descanso. Ó, sabe o que aconteceu comigo quando eu corri as 24 horas? Corri uma ultra, 24 horas lá com ele. Quando acabou a prova, eu tava tão no ar assim que eu não consegui dormir. Tipo, a gente começou às 7 da manhã, foi até 7 da manhã do outro dia, correndo Sim, em looping, aham, né? A pista tinha 1 aham. quilômetro, a gente ficava só girando. E aí eu fui chegar em casa, tipo, umas 9h30, que foi em Indaiatuba a prova. Eu não consegui dormir, eu deitei na cama e eu fiquei, tipo, acordado, o corpo não desligou. Eu só fui dormir no outro dia. Cara, eu durmo, velho. Você acredita? Sério? Paloma, mesmo tomando durmo também. trembolona, Sério? ó, Eu mesmo durmo tomando também. 2 ml de trem por dia que eu tomava, eu dormia, Mas velho. entra fator psicológico também. Você ficou ansioso, dopamina, essas coisas tudo entra junto, a parte hormonal, quando Mas você tá nesse. depois da prova? Sim, com certeza, com certeza. E Foi também muito tem, louco. tem Foda, né? o processo EPOC, não sei se você já ouviu Não. falar. Que é quando o seu corpo continua gastando calorias, mesmo quando você terminou o treino. Independente do treino que você fizer, existe o efeito EPOC. Que o seu corpo, ele precisa... O efeito EPOC é quando o seu corpo, ele precisa se recuperar do treino que você fez. Isso acontece mais ou menos depois de 1, 2 horas quando você finaliza o treino. Que pode ter sido o que estava acontecendo com você. Seu corpo trabalhando para tentar se recompor do período que você fez de treino, né? Da corrida e tudo. E aí você ficou até um pouco ansioso com isso. Nossa, Pode ter acontecido eu também. fiquei alerta total, assim. Tipo, minha mãe falou, meu, você acabou de correr 24 horas, você não vai dormir, não? Eu falei, não consigo. Mas aí nessa fase, quando foda, falando né? em atleta, Porra, assim, o que a gente pode fazer? Tem vários caminhos que você pode seguir quando... Falando de saúde e qualidade de vida mesmo, de atleta de qualquer competição. Você pode fazer coisas para melhorar, nesse sentido, o seu sono. Aí não tem que fazer. Luz baixa, para melhorar a melatonina, para tentar vir. Nutricionalmente falando, kiwi à noite ajuda muito Sério? a liberar a melatonina Que para legal. você dormir. Aí dá para você usar essas coisinhas a favor, chazinhos, né? Nossa, eu tenho baita dificuldade. Você consegue dormir cedo? Ah, durmo de boa. Mano, se eu ficar aqui, eu deitar ali agora, eu durmo. É? Tranquilo, tranquilo. Se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser dormir, eu deito e durmo. Mas De sabe boa. o que é isso? É o peso. A É, gente que quando tem tá um pesado, pouco. né? Quando a gente tá pesado, Né? agora em off, por exemplo, é um Tá quantos sono. Eu tô com 64. Ah, tá legal. 64,5. Mas eu tenho 1,50 de altura, né? Tipo assim, eu começo a ficar mais preguiçoso quando eu passo de 102 quilos. Tipo, se deu 102, tô de boa. Passou, já começa. 103 já começa. Já começa. Aí você começa a ficar Você pesado, fica sabe? pesado, Você é mais fica, cansadão. Aí, Encostou, mas só que dorme, não você- adianta. Quando você vai treinar, você treina bem, né? Tipo, você tem força, porque você tá comendo, você tem força. Sim. E no eu tinha muito, não sei, né? Você também sempre foi retida, assim, né? Sim, sim. Eu também. Então, assim, ó, eu nunca tomei muito hormônio pra crescer.
com o hormônio que seca eu consigo crescer. Tipo assim, eu sempre Mas mantive aí ali você vai na alimentação, né? na alimentação, isso. Exatamente. Porque assim, ó, vamos supor, mesmo se eu seguir uma alimentação limpa, se eu tomar um Hemogelim uma década, meu, já era, começa a derreter que nem louco, começa a ficar parecendo uma bexiga. Então eu não posso usar Deca, não posso usar, tipo, Balderuna também não. Então, Não o vai. melhor hormônio que me deu resultado foi o Hemogenin. Falando, Então, tem muita gente eu não que fiquei toma. tão Eu já retida não quando consigo. eu tomei, mas então. é É o corpo mulher, de cada um, né? né? Não tem jeito. É né, muito. mano? Eu já não consigo, velho. O meu é Masteron, tipo, Trembolona não tô usando, porque, queira ou não, chega um tempo, você muito tempo com Trembolona, você começa a ficar meio doidão. Então eu não uso. É difícil, só quando vai competir mesmo. Ainda mais você que trabalha com cachorro, imagina. Não, os cachorros A é uma bagunça terapia. que mas é deve uma terapia pra mim. Os cachorros não me estressam, Ah, não. que Nossa, tudo. mano, os cachorros, você é louco, é uma paz. É. Eu gosto também de cachorro. Te Nossa, falei, eu né? com eles ali. Eu viajo muito por causa dos cachorros, né? Tipo, eu entrego o cachorro no Brasil inteiro, pô. Esses dias eu fui levar cachorro. Já levei no Paraguai, Argentina. E fui levar no Rio, né? Sempre levo cachorro no Rio, bastante no Rio, né? Eu fui treinar na academia do Bruno Moraes. Uhum. Nossa, top demais, você é louco. O CT dele é maravilhoso. Muito louco, muito louco. O CT do E cara agora falando assim de treino, o que você gosta mais e o que você não gosta? Ó, a Alma já falou que a cadeira extensora pra ela é o terror. Pode falar a verdade. A mesa flexora. O meu agachamento, mano. Detesto agachamento. Nossa senhora. É porque eu treinava errado. Sempre treinei errado. Sempre treinei errado, tá? Eu vou te falar, eu não... Sempre treinei errado. Aí o cara me corrigia até pouco tempo atrás. Há 2 anos atrás que começou a me corrigir, aí eu comecei a fazer agachamento certo, parei de sentir dor na lombar. Porque eu fui fazer agachamento e acabou o treino. A lombar ia pro saco. Mano, fazia errado. Não ia. E olha que passei na mão de muitas pessoas que manjavam, hein? E ninguém nada. corrigiu. Mas o que você errava no agachamento? O jeito que eu descia, o jeito que eu ficava com a perna. Então, meu, era sofrimento. A lombar, Posição. nossa, é que nem outra, elevação pélvica também. É outra que você sente. Deus me livre. Elevação Eu deixo pélvica. ela por último, porque ali eu já sei que eu vou sair. Mas elevação pélvica foi um exercício que eu, mesmo no período de competição, eu aprendi a fazer elevação pélvica de verdade hoje. Há pouco tempo atrás. Então eu treino errado. A prática leva à perfeição. E olha que eu já treino há 13, 14 anos. Eu aprendi a fazer elevação pélvica de verdade agora. Porque o nosso erro é querer trabalhar o ego na musculação. Não adianta. Não é verdade? É verdade. É querer trabalhar o ego na musculação. É uma coisa, eu falando Paloma, tá? Não é porque assim, fulana pega mais peso que eu na elevação pélvica que eu tenho que pegar peso também. Não, a briga é com você mesmo, o negócio. Caramba, por que não tá subindo isso aqui, né? Por que não tá indo? Não, peraí. Então você vai querendo trabalhar o seu ego sem entender direito o processo por trás, porque tem que ter todo um negócio de maturidade muscular, que é aquilo que a gente tá falando. Como é que eu vou fazer para crescer? Além da comida, você precisa ter a maturidade muscular. Tem que trabalhar a maturidade muscular. Se você não trabalha isso para qualquer outro objetivo, você vai se lesionar, que é o que aconteceu comigo, inclusive, que eu peguei um exame agora, e eu tenho sim problemas na coluna. Pode até ser que seja hérnia de disco, eu tenho que até ir no meu médico para ele me confirmar e me dar o laudo 100% correto, mas eu tenho hérnia de disco sim, por conta de agachamentos errados, leg press, elevação pélvica, querer trabalhar o ego, sem ter a maturidade muscular para isso. Caramba, que foda. O mundo de vocês é muito louco. Não, mano, aconteceu isso comigo. Se liga, eu vi o Horst e o Brandão fazendo elevação pélvica, né? Uhum. Aí eles estavam ali, se eu não me engano, eles estavam fazendo ali, eu acho que estava com 120 quilos de cada lado. Aí eu falei, caramba, eu faço isso, né, mano? Aí eu falei pra Luciana, grava eu fazendo ali que eu vou marcar os dois, né? Aí dei o celular pra ela, fui lá, coloquei 120. Mano, fiz de boa. Falei, eu vou fazer mais, 140. De boa, 160 cada lado. Aí o Thiago Santos tava passando e falou, mano, você não tem idade pra ficar fazendo isso mais, você vai se lascar. Eu falei, não, mas tá suave. Aí ela gravou, eu fiz bem pesado e marquei os caras, fiquei tirando barato. Mano, no outro dia, malandro, começou a doer minha lombar. Eu não consegui mais treinar a perna, foi tipo 2 meses sem conseguir treinar. Aí eu subi no físio, que tem lá na O2, no Dano, eu falei, mano, Dano, não sei o que tá acontecendo comigo não, mano, eu não consigo mais treinar a perna. Tô sentindo muita dor e tal. Ele falou, deita aí, né? Ele falou, tá doendo aqui? Eu falei, na hora que ele fez força, você é louco, Deus me livre, mano, eu não aguento, mano, gritava de dor, velho. Ele falou que o músculo ficou contraído. Sim. E não soltou. Mano, aí o cara tirou a dor com a mão. Autodefesa. Você acredita? O cara ele fez ali, Liberação quando eu levantei, miofascial. acabou a dor. Eu falei, caraca, mano. Que interessante, velho. Meu, o mundo de vocês é muito louco. Você recebeu muitas perguntas lá na caixinha que você colocou? Recebi, né? Cadê a galera? Gabriel, você quer sentar aqui pra falar aqui? Pode sentar. Não, vem, fica à vontade. Vai perder a timidez agora.
Quais são as Boa perguntas? noite, gente. Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Depende aí se o pessoal já almoçou. O Gabriel, Já jantou. o Gabriel trabalha com a Paloma. Sou social media da Paloma. Eu e a Gra. Cuidam do meu A Instagram. maravilhosa tá ali. Cuida do Instagram, da vida pessoal De também. tudo. Mas a vida pessoal eu cuido porque eu sou fofoqueiro. Você mandou pra mim, Gra? E, eu tenho dificuldade de treinar a perna. Ninguém gosta, mano. O homem odeia treinar perna. Mas mano. assim, Homem odeia. eu dependo das pernas pra correr, velho. É. E não gosto. Então, mas aí tem os treinos certos, né? Você Tem. tem alguém pra montar os seus treinos? Hoje não, porque... Né, Achou? Já era? É, ué. Achou? Não, vamos conversar. Vamos. Conversar. A minha ex era minha personal, né? Aí terminou e perdi os cachorros, perdi o carro. Deixa pra lá essa história. Não, Depois sim. de- Mas assim, eu detesto treinar a perna, né? Não sou fã. Mas eu tem também não que gostava. Hoje É. eu gosto. Hoje eu dou prioridade pras pernas. Que era meu ponto fraco, eu corrigi. Tudo que é nosso ponto fraco, a gente não É, gosta não de gosta fazer. de ter, Não é. adianta. Mas o que eu verdade. quero mesmo agora assim, né, de objetivo pessoal, eu quero crescer mais por conta da luta, né? Vou lutar com o cara. Você viu o tamanho do cara que eu vou lutar? Um angolano. Então, né, estamos negociando E as tem que datas ter aí. força, né, mano? Não tem É, jeito, tem que né, ter mano? força, mas eu tenho medo de perder velocidade, né? Você tem que dar prioridade pra alguma coisa, não adianta. Não, agora É. você, Porque minha no- futura porque no- personal, porque o que no você caso acha que é dele- mais interessante? velho? Porque no caso ele faz, tipo, ele pedala É. e luta. Então, aí Pedala, tem que usar luta, nada, estratégias, por Então, exemplo. nada. Escala. Ixi. Aí a gente tem que dar prioridade pro período que você vai fazer. Por exemplo, daqui tantos meses eu vou correr. Não vai lutar nesse período, então a prioridade é a corrida. Vamos dar prioridade, treino, comida Porque é pra diferente. mano. corrida, entendeu? Diferente. Eu vou lutar. Quantas semanas? Tanto. Prioridade é essa, treino e comida pra isso, entendeu? Mas o calendário é punk. Vou te mandar o calendário pra você ver depois. Velho. Mas você vai ter que fazer isso, senão você tá lascado. Você não vai acabar fazendo nenhuma coisa nem outra. É tipo, igual um ganhando, né? fisiculturista, que foi uma das perguntas que você fez, quando ele vai tendo competições seguidas, uma atrás da outra, e não faz o off, né? É, não faz o off. Vai ele perdendo, não, vai ele perdendo. perde a qualidade. A qualidade vai embora, né? Vai né? lá, Pode Gabriel. acontecer. Bom, quero começar com uma pergunta, gente. Lá vem. porque- Ai, Não, mas falando sério, além de tudo, gente, de trabalhar com a Lola, eu já passo com ela, eu sou aluno, né? sim. Muito tempo, meu shape maravilhoso, meu corpinho esbelto que tá hoje foi graças ao treino da Paloma e a dieta, gente, que me tirou da depressão. Já conversei Sim. isso Ah, que várias interessante. vezes Sim. com ela. E o treino com a Paloma, a dieta, me salvou muito da depressão. Então, como personal trainer, o que você acha mais gratificante no trabalho com os seus alunos? Meu, não tem dinheiro nenhum que pague aquela mensagem falando aquele bom dia. Sabe quando você pega aquele bom dia gostoso, assim? Você abre a mensagem, você vê aquele bom dia, eu perdi tantos quilos. Bom dia, eu ganhei tantos quilos. Não tem preço, não tem nada que pague isso. Quando eu ouço isso de uma das minhas alunas, de você também, mas da Bianca. Direto, eu mando áudio de 3 minutos pra Paloma. Teve um áudio da Bianca que ela me falou assim: Pá, você mudou a minha vida. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse encontrado você. Que Não, foda, que legal. não tem nada que pague isso pra mim. Não tem. É onde eu paro e penso: eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E a felicidade também é porque, tipo, quando ela fala isso pra você, você vai falar, pô, é legal porque ela fez o trampo Ela também, né? fez o Tipo, trampo. ela me escutou, né? Sim. Isso que Tem é isso bacana. também, isso. é Porque não adianta verdade. você prepara uma pessoa, faz isso, a pessoa não segue. Aí depois a pessoa quer te cobrar. Pô, mano, não tem como. Mas, ó, velho. comigo no Bodybuilder Center, que é o meu estúdio, né? A minha clínica, não tem essa. Porque os clientes que vão lá, eles querem ter resultado. E eu explico, eu falo pra eles, falo, ó, você tá me pedindo isso, o caminho é esse, assim, 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 o tempo é esse, porque as pessoas chegam lá procurando milagre, né? E não é assim. Então eu explico, eu deixo com que as pessoas se sintam à vontade, fala sobre a vida pessoal, que eu preciso saber para poder orientar da forma correta. Então, quem está disposto, continua com a consultoria. Quem não está disposto, deu o terceiro mês, quando compra o trimestre, nem renova. E eu não fico indo atrás. Sabe por quê? Porque quem quer, obedece. Eu falo, ó, atualização a cada 15 dias. Quem tá ali focado, tá me mandando atualização, então sabe o que eu faço? Eu me dedico a essas pessoas que se dedicam pro projeto.
quem não tá se dedicando, eu nem perco meu tempo, porque eu vou dar minha atenção para quem tá se dedicando. Que legal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Dionísio Ferreira, ele perguntou assim, ó, quando quebra a rotina do treino, o ideal é diminuir a carga para evitar lesão? Sim. Se você, por exemplo, você ficou 2 semanas sem treinar por qualquer motivo, o ideal sim é diminuir a intensidade de treino. É legal aumentar um pouquinho o volume. Exemplo, você faz 4 séries no treino anterior de 8 a 10 repetições, faz 3 séries de 12, 15, para você poder descer a carga, voltar 2, 3 semaninhas, dependendo de quanto a pessoa já treinou. Treinou há 2 anos e ficou só 2 semanas sem treinar. Só fazer isso 2 semaninhas e depois já era. Caramba, legal. Agora a dúvida do Cadu aqui. Tem pergunta aí? Porque eu tô com uma dúvida. Tem, mas faz a sua. Não, dá prioridade pra... Não, pode fazer a sua, vai. Qual que é, assim, a quantidade exata de grupos musculares para treinar no dia, por exemplo? Bíceps e costas? Não existe. Existe semanal, na verdade, tá? Falando... Treinei errado, então, todo esse tempo. Na verdade, falando em hipertrofia, de 16 a 24 séries por grupo muscular. Aí vai do objetivo que você quer para trabalhar e dividir na semana essa quantidade de séries por grupo muscular. Entendi. Exemplo, meu glúteo, que é meu ponto fraco. As meninas todas falam, o glúteo dela. Mas meu glúteo é o meu ponto fraco falando em competição. Porque a nível de competição eu preciso da gota, eu preciso da posterior marcada, que é o meu ponto fraco. Então, o que agora eu estou fazendo? Eu mesmo estou manipulando os meus próprios treinos no off, para depois eu pegar um coach e finalizar para mim, né? Então, no off, o que eu fiz? Eu trabalhei glúteo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Tinha semanas que eu aumentava a intensidade de treino no glúteo, mas aí eu aumentava a comida nessa semana. Entendi. Entendeu? Aí, nessa semana, eu ficava umas 2 semaninhas fazendo aqueles treinos old school, pesadão, sabe? E aí eu mandava elevação pélvica, dia sim, dia não, com 200, 300 quilos, 8 repetições, 4 repetições. 2 semanas depois, eu já fazia elevação pélvica todo dia, só que aí eu fazia 3 de 15, 3 de 20, com menos carga, 30 quilos cada lado, entendeu? A diferença? Entendi. E descia a comida também. Caramba. Eu tava até Todo falando pro tempo Fabrício, eu tenho manipulando. dificuldade na comida também. Não É. existe certo ou errado hoje dentro da musculação. Existe o que você precisa. É individual isso. O que é pra você não serve Não pra serve. ele. É. Entendeu? A Não é rotina igual. é diferente, o metabolismo é diferente. É que a gente vê tanta gente falando tanta coisa. Receita de bolo. É. Né? Vê muita receita de bolo por aí E também. o pessoal, às vezes, tipo, tinha muitos caras que, preparava, né? Pessoas. Aí colocava a mesma dieta pra todo mundo, né? É. Tem muito Sim. disso, né? Tem muito disso. Sim, até Então hoje. não é, cara. Cada corpo é de um jeito, não tem jeito. Aqui, Adianta. vai lá, Gabriel. Essa é polêmica. Treino em jejum funciona ou é moda? Funciona. 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 Tô fazendo Sim. sério. Só que assim, ó, para treinar em jejum, você tem que ter uma fonte de energia maior. Exemplo, gordura. Entendeu? Porque nós temos 3 fontes de energia diferentes, 3 fontes que fornecem energia para o nosso organismo, que é o carboidrato, a proteína e a gordura, que é o lipídio. Quando uma pessoa vai trabalhar em jejum, eu prefiro que ela, por exemplo, em jejum depende também, se ela vai jantar à noite e treinar no período da manhã em jejum, porque tem gente que acorda, tem todo o dia e depois que vai treinar, né? Então, também tem que analisar qual é o horário de jejum que ela vai começar o jejum. Mas para uma pessoa que vai jantar e acordar no dia seguinte e já ir treinar, eu sempre aconselho trabalhar com a gordura. Por quê? O nosso corpo, fisiologicamente, ele utiliza a gordura depois de 9 horas como fonte de energia. Então, se você vai treinar em jejum, você come lá uma vitamina de abacate, mais ovos. Para quem gosta de doce, eu sempre jogo chocolatinho à noite, 70%, por causa da gordura, para o seu corpo usar ela fisiologicamente como disponibilidade de fonte de energia na hora do treino, depois de 9 horas. Entendi, que legal. Meu, ó, foi sensacional receber vocês aqui. A gente tá chegando no final, né? E a gente conversou, eu espero vocês aqui Sim. muito mais vezes, o Fabrício também. Tamo junto, A gente tô com umas ideias aí na cabeça, já estava falando. Ó, a câmera de vocês é aquela ali. Certo. Deixa um recado pros seus alunos, pra galera que te segue, e aí depois na sequência o Fabrício deixa aí também. Pode ser uma mensagem, um motivo inspiracional, seu momento.
Bom, como inspiração para vocês, meninas, eu vou falar para vocês porque é o meu público maior hoje em dia. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu corpo, falando em saúde e qualidade de vida, porque o shape vem como resultado. Quando você foca no seu objetivo, quando você foca na sua saúde, na sua qualidade de vida, o seu corpo vem sim como resultado. E se você quiser ajudinha do jeito certo, pode me chamar. Legal. Vai, Fabrício. Eu já não trabalho com consultoria, com nada disso, né? Só ajudei pessoas mesmo que pediram amigos, né? E me ajudou. Sim, pessoas que pedem... Porque eu não tenho tempo, né? O pessoal sabe que a minha vida é corrida por causa dos cachorros, mexo com cachorro, não tem jeito, e a prioridade sempre vai ser eles, né? Igual eu sempre falei, eu já fiz preparação de palco, quando eu ia subir, faltando 2 dias, uma cachorra minha passou mal, eu joguei tudo fora. Eu vi no podcast. E fiquei com os cachorros. Então, assim... A prioridade sempre vai ser eles, mas o esporte eu amo, eu não vivo do esporte, não vivo da musculação, né? Às vezes as pessoas não sabem, acho que eu dou consultoria, porque muita gente pergunta, não, zero, esporte eu não vivo do esporte, tenho patrocínio, tudo, porque foi consequências de... atleta. Mas depende dos cachorros, sempre são eles, né? É isso aí, trabalho com os dogs, mas é isso aí, ó, ninguém tem que desistir de sonho nenhum, todos os sonhos que eu tive até hoje na minha vida, todos, cara, todos, eu realizei, se eu morrer hoje eu tô realizado, em tudo, cara, em tudo. Devido a comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma chácara, tudo, cara, consegui. E só querendo falar mais uma coisa que eu acho que é super importante, dado que sempre quando alguém disser algo pra você no sentido de te desanimar, usa isso ao contrário, a seu favor. Usa isso como se fosse algo pra te motivar e não pra te desanimar, porque foi o que aconteceu comigo. Sempre olhe o lado do copo cheio, usa sempre as coisas ao seu favor. Eu penso exatamente a mesma coisa, eu uso como combustível. Exatamente. Você já leu David Goggins? Não. Depois pesquisa David Goggins. Tipo, o perfil de vocês vai pirar se ler David Goggins. Então é isso, foi sensacional receber vocês. Obrigada. Foi incrível, assim, demais. Desculpa a correria da agenda. Espero vocês mais vezes. Com certeza. Foi muito legal. E para vocês que estão assistindo, a galera que está aqui nos bastidores, muito obrigado. Nos vemos no próximo. E é o que eu sempre falo, ouse sonhar. Beleza? Tamo junto. Obrigada.